Oi! Na nossa videoaula hoje, você vai estudar as ondas eletromagnéticas, os tipos de ondas eletromagnéticas, com quais frequências elas atuam. Vamos ver isso. Quais são esses tipos de ondas eletromagnéticas? Você vai ver também o uso dessas ondas eletromagnéticas no dia a dia das pessoas. São aplicações muito interessantes que talvez você use diariamente e nem se dê conta disso. Boa aula! O tema da nossa videoaula de hoje, então, será as características das ondas eletromagnéticas. São elas que nós vamos debater exclusivamente nessa aula de hoje. As ondas eletromagnéticas, você já viu o conceito na aula passada. Ela se propaga tanto onde tem matéria como onde não existe matéria. As principais ondas eletromagnéticas são as ondas de rádio, AM, FM e ondas de TV, micro-ondas, as ondas de luz, ondas de raio-x e ondas de raio gama. São essas as principais ondas eletromagnéticas. Elas não necessitam de matéria para se propagar, para andar, para percorrer. É bom que se diga que as características dessas ondas é que cada uma delas atua numa faixa de frequência determinada e é justamente isso que vai caracterizá-las. Vamos ao primeiro tipo de onda eletromagnética. São as ondas de rádio AM. AM significa amplitude modulada. Então, quando você sintoniza um rádio nessa faixa de frequência AM, aquela sigla significa amplitude modulada. Quer dizer que a amplitude da frequência da onda ela é modulada. A característica básica desse tipo de onda, das rádios AM, é que a faixa de frequência em que ela atua varia de 35 kHz até 1.600 kHz. 1 kHz equivale a mais ou menos 1.000 Hz. O kHz é apenas um submúltiplo. Usos. Esse tipo de onda ela é usada na transmissão de sons em aparelhos de rádios, dentre outros tipos de transmissão. Então, quando você sintoniza o seu rádio nessa faixa de frequência entre 535 kHz até 1.605 Hz, nessa faixa aqui de baixo, nesse exemplo aqui que eu estou citando, então você está sintonizando o seu rádio numa faixa AM. Se você colocar o seu rádio, sintonizar, por exemplo, 850 kHz, a rádio que estiver pegando aqui é a sua faixa de frequência em que ela está atuando. Um problema nesse tipo de frequência é que ela está sujeita à interferência de fio de alta tensão e a raios. Você lembra da experiência lá na primeira videoaula? Se você fez aquela experiência, quando você raspou o fio um no outro, você observou que o rádio ficou chiando. Justamente por isso, essas ondas, essa faixa de frequência, ela está sujeita à interferência de fios de alta tensão e de raios. É por isso que quando à tardinha você sintoniza numa rádio AM, fica aquela chiadeira, aquele barulho insuportável lá, parece que tem até um motor dentro do rádio. Não sei se você já percebeu. Uma vantagem desse tipo de frequência é que ela alcança muitos quilômetros, pode atravessar inclusive continentes. A transmissão em FM, ela é mais potente, a frequência é mais potente. Sabe o que significa FM? Significa frequência modulada. A frequência em que a onda atua, ela é modulada, por isso FM. Então as rádios FM, ela
atua numa faixa de frequência que vai entre 88 MHz até 108 MHz. 1 MHz equivale a 1 milhão de Hz, ou seja, é muito zero. Por isso que a gente vai usando na física esses submúltiplos, os submúltiplos de Hertz, ou seja, o kilohertz, o megahertz, o gigahertz, para ir facilitando a representação da frequência. Senão, se a gente fosse representar só com Hertz, teria muitos zeros lá e não caberia, por exemplo, aqui na faixa de frequência. Então a rádio FM, as rádios FM, elas atuam numa faixa de frequência que vai de 88 até 108 MHz, ou seja, superior à faixa que atua as rádios FM. A grande vantagem desse tipo de faixa de frequência é que elas não estão sujeitas a fios de alta tensão, a interferência desses fios, tampouco a de raios quando está relampejando, quando o tempo está carregado. Uma desvantagem desse tipo de faixa de frequência é que ela tem um alcance mais baixo em relação à rádio FM. As emissoras de TV, elas também têm sua faixa de frequência em ondas eletromagnéticas. E elas também operam na frequência de ondas eletromagnéticas. Você vê aqui uma antena de transmissão por TV. A sua casa só chega a imagem de TV graças a esse tipo de onda eletromagnética. Vamos falar aqui dos canais de VHF. Os que vão de 2 a 6 VHF. VHF significa Very High Frequency. Significa frequência muito elevada. Que de fato são. A faixa de frequência dessas ondas vai de 54 MHz a 88 MHz. Isso dos canais que vão de 2 a 6 VHF. Os canais que vão de 7 a 13 VHF, eles atuam numa faixa de frequência que vão de 174 MHz a 216 MHz. Você vê que cada um tem sua faixa de frequência. E para você pegar, você precisa sintonizar o canal naquela faixa de frequência. Obviamente que quanto mais elevado for a faixa de frequência, mais perfeito aquele canal pega. Os canais que vão de 14 a 69 UHV. UHV já é outra faixa de frequência. Você sabe o que significa os canais em UHV? Ou High Frequency, que significa frequência ultra elevada. E de fato são mesmo. Os canais que estão nessa faixa de frequência, que vão de 14 a 69, eles atuam na faixa de frequência que vão de 407 MHz a 806 MHz. Como você pode ver, mais elevado ainda. Para pegar esse canal, você tem que sintonizar a sua TV nessa faixa de frequência aí, no seu controle remoto. Hoje a TV ela constitui um dos meios de comunicação mais utilizados no globo terrestre. São de uma importância extrema nos meios de comunicação, para você assistir filme, jornais, dentre outros eventos. Outro tipo de serviço que usa a aplicação das ondas eletromagnéticas é a telefonia através de celular. E como são importante a telefonia celular hoje em dia, ou praticamente todo mundo tem um aí na sua mão. Você está assistindo essa videoaula graças a esse tipo de serviço. Então a telefonia celular, elas também utilizam as ondas eletromagnéticas para poder funcionar. É bom que se diga que a telefonia celular ela é dividida em áreas chamadas células. Daí o nome celular. Vem justamente dessa divisão em áreas. Cada célula possui uma estação com antena ligada a uma central telefônica.
telefônica. Essa central telefônica, ela envia ondas do aparelho celular para a estação e, por sua vez, da estação para o aparelho celular. É assim que funciona. Do aparelho celular lá para a estação, tudo através dessas antenas aqui. Essas antenas são fundamentais. Com certeza você já viu uma aí por perto. Do seu celular vai lá para a antena, da antena vai para a central, depois da central vai novamente a antena que vai ao seu aparelho celular. É assim que funciona. Uma coisa super controlada. Hoje os celulares são amplamente utilizados pela população nos mais diversos tipos de serviços. Outro tipo de onda eletromagnética muito utilizada em nosso dia a dia são as ondas de micro-ondas. As ondas de micro-ondas são ondas eletromagnéticas que atuam numa faixa de frequência altíssima. Elas são tão altas, tem tantos zeros que a gente utiliza esse número aqui, olha. 10 elevado à nona potência Hz é simplesmente um 10 acompanhado de 9 zeros. São usadas nos fornos de micro-ondas. Também são usadas na transmissão em via satélite, de telefonia, rádio, dentre outros. Localização por GPS. No seu forno de micro-ondas funciona da seguinte maneira. Nos seus fornos de micro-ondas, por isso o nome, eles usam esse tipo de onda para poder funcionar. Existe um aparelho chamado magnetro. Então o magnetro, ele emite ondas de micro-ondas. Essas ondas de micro-ondas, elas batem nas palhetas de um ventilador. E as palhetas desse ventilador, ele espalha as ondas sobre o alimento. Todo alimento, você sabe que ele contém água. As ondas de micro-ondas, eles agitam as moléculas de água. As moléculas de água, com esses agitamentos das micro-ondas, elas aquecem, que por consequência aquecem o alimento. É por isso que o alimento fica quente, devido à agitação das partículas de água presentes no alimento. Quanto mais seco for o alimento, obviamente, mais ele demorará para aquecer, porque vai ter pouca água. O vidro, por exemplo, como ele não tem água, ele praticamente não aquece. O calor do vidro vem da quentura que o alimento está exercendo sobre ele. Ondas de luz é talvez uma das aplicações mais importantes das ondas eletromagnéticas que existem. São as ondas eletromagnéticas que atuam numa faixa altíssima. Elas atuam numa faixa que vão de 4,3 vezes 10 elevado à 14ª potência em Hz até cerca de 7,5 elevado à 14ª potência em número de Hz. Gente, isso aqui é uma frequência elevadíssima. É esse número aqui, 4,3 multiplicado por 10, acompanhado de 14 zeros, até 7 multiplicado por 10, acompanhado de 14 zeros. Quer dizer, é um número absurdo. Por isso que a gente representa desse jeito. É a faixa de frequência que os nossos olhos conseguem ver. É justamente essa faixa de frequência, aqui está ela representada, do aspecto eletromagnético que os nossos olhos conseguem perceber. Nossos olhos não conseguem ver ondas de TV, nossos olhos não conseguem captar ondas de celular, ondas de AM, ondas de FM. Nossos olhos não conseguem perceber ondas de raio-x, raio gama. É essa faixa de frequência aqui que os nossos olhos conseguem captar. Você só enxerga o mundo à sua volta graças a essa faixa de frequência. É a chamada luz visível. Também muitos a chamam de luz branca. Chama de luz branca porque as cores que a formam são as cores do arco-íris. Como elas estão todas misturadas
tá bom? Elas chegam aos nossos olhos todas misturadas. Então, por isso que a gente chama de luz branca ou luz visível. A retina dos nossos olhos consegue perceber justamente essa faixa de frequência. Uma onda especial de luz é o infravermelho. Significa abaixo do vermelho. E o seu olho já não consegue mais perceber, já passa desapercebido pelos nossos olhos. Uso transporte do calor da fogueira até as pessoas, para assar alimento, tratar confusões. É bom que se diga, olha, a chama em si não é infravermelho, é o calor que chega até você, que são ondas em infravermelho. Isso você não consegue ver. Tratar contusões. Gente, o infravermelho, de uma forma controlada, consegue tratar contusões em atletas. Quando ele rompe ligamento, sofre contusões, entendeu aí? Então ela é muito importante e tem muitos usos em nosso dia a dia. Outro tipo de onda de luz são as ondas ultravioleta, além da infravermelho, a ultravioleta, quer dizer, acima da violeta. Também não são percebidos pelos olhos humanos. Então, são as ondas emitidas por exemplo, pelos raios do sol. Elas estão misturadas com a luz visível, essa luz branca que você enxerga ao vivo. Está lá também as ondas ultravioleta misturadas. Então elas mantêm a Terra aquecida, o chamado efeito estufa. Elas são usadas em binóculos especiais, tá certo? Para você poder enxergar, por exemplo, à noite. Existem binóculos especiais que transmitem nessa faixa de frequência e você consegue captar. Agora, só nesse tipo de aparelho. Agora, atenção, a exposição excessiva a esse tipo de luz de onda provoca câncer de pele. Tem o poder de mudar as configurações das suas células, causando câncer de pele. Graças à camada de ozônio, esse tipo de luz ultravioleta permite a vida aqui na Terra. A camada de ozônio, ela se encontra a uma certa altitude da atmosfera e ela filtra o excesso de raios ultravioleta, permitindo chegar aqui à Terra somente a quantidade adequada. Por exemplo, a quantidade adequada de raios ultravioleta forma na sua pele vitamina D. Mas é o que eu disse, a exposição excessiva causa câncer de pele. Ondas de raio-x. Existe um espectro especial das ondas eletromagnéticas que são capazes de atravessar diferentes tecidos do corpo humano. Os músculos, por exemplo, não absorvem esse tipo de raio. Já os ossos conseguem absorvê-lo muito bem. É por isso que as ondas de raio-x são muito utilizadas em aparelho chamado radiografia, que produz uma imagem dos ossos do corpo humano, já que os ossos conseguem absorver bem. E, como consequência, dá para ver algum problema ósseo direitinho, como fratura, dentre outros problemas que o osso esteja sendo acometido. É essa uma das aplicações do raio-x. Ondas de raio gama possuem uma frequência elevadíssima. Obviamente também nossos olhos não conseguem perceber. E são muito mais elevadas e penetrantes do que as ondas de raio-x. E extremamente perigosas. Elas são produzidas pela energia proveniente do núcleo dos átomos. São muito utilizadas, então, nas usinas nucleares para produzir energia nuclear e, de uma forma controlada pela medicina, essas ondas de raio gama, elas servem para destruir tumores cancerígenos, servindo para tratar câncer. Já viu dizer que alguém está fazendo radioterapia? Pois então, muito bem, é para destruir células cancerígenas. Usa-se então o raio gama para isso. Tchau, tchau.